Um, dois, três e vai. E aí, pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do Job na Gringa, nossa primeira entrevista, aliás, nosso primeiro podcast oficial aqui. Eu sou o Gabibol, você deve conhecer a gente do LinkedIn. E o Job na Gringa é esse movimento aqui que a gente fala sobre como você consegue conquistar esse primeiro job fora do país, sua primeira oportunidade remota fora do país. E aqui do meu lado tem o Paulo Luan. Fala aí, Paulo Luan. É isso aí, galera. Prazerzaço aí. A gente tá criando mais conteúdos agora para nossa comunidade. E como a gente não gosta só de ficar na falação, a gente gosta de mostrar na prática, a gente vai mostrar o nosso primeiro grande case de sucesso, que foi o nosso querido Fernando Ferrari. Seja bem-vindo, Fernando. Show! E aí, pessoal, obrigado por me receber aqui. E vamos lá, né, cara? Vamos ter um papo bacana aí, um papo sobre trabalhar na gringa. Espero que eu possa ajudar aí o pessoal do Job na Gringa. Com Massa. certeza. É importante lembrar que hoje aqui, galera, a gente vai mandar real, tipo, a gente vai tentar ter um papo 100% transparente com o Fernando, trazer todos os desafios que ele passou durante o percurso para ele chegar onde ele chegou. Hoje a trajetória não é meramente fácil, não é uma conquista mesmo, sabe? Por isso que é legal estar aqui com o Fernando hoje, que ele vai mandar real para geral. E daí pode começar, Paulo, com sabatinar o Fernando aí. É verdade. Cara, só para lembrar, o Fernando ele é um desenvolvedor front-end, correto, Fernando? E aí você apresenta aí pra Isso. galera o que você fez, mais ou menos, como, de onde você saiu e como você começou essa história aí de começar com trampo na gringa. Cara, vamos lá. Assim, começar bem do começo, primeira vez que eu pesquisei no Google como criar um site foi como começou minha carreira, eu acho. E isso faz bastante tempo. E, cara, eu entrei no mercado, na verdade, como programador full stack, tá? Eu trabalhava com PHP na época, então a gente trabalhava com PHP, MySQL, front também. Não existia SPA, não existia React, não existia Vue, não existia nada dessa pegada que existe hoje. E naquela época a gente não tinha muita distinção também de o que era um programador full stack, o que era um front, o que era o back. Todo mundo era programador, né? Não tinha muita essa divisão. E, cara, daí depois de um tempo que quando a pegada de SPA começou a chegar no mercado, foi que daí eu comecei a estudar React. E daí eu pivotei, então, minha carreira só pro front-end, né? E é isso aí, cara. Hoje, programador front, trabalhando com React, trabalhando com Next, né? Legal. Há quanto tempo que você começou a trabalhar com React? Quando foi isso, mais ou menos? Ah, cara, com React, talvez uns 5 anos, 2018, 2019. Tive um primeiro contato ali em 2018, sabe? Mas toda vez que tu vai aprender alguma coisa nova, tu tem um primeiro contato, daí tu assusta, daí depois tu larga a mão, daí tu volta, né? Que eu peguei firme mesmo, assim, dá pra dizer que foi ali 19, 2020, sabe? Entendi, legal. Nessa E a sua carreira ela começou quando exatamente? Quando foi a primeira experiência assim que você teve com programador? primeira experiência remunerada foi Sim. em 2011, cara, se eu não estou 2011. enganado. Né? Entendi. E aí o trabalho remoto internacional, quando você foi a primeira vez assim que você começou? Acho que a primeira vez foi ali em 19, 20 também. 20, acredito, foi logo depois de começar a aprender React, cara. Uhum. Entendi. E por que você demorou tanto tempo assim para começar na primeira vez? Cara, sinceramente, porque não era tão difundado, não era tão normal, assim, a gente trabalhar para fora, né? Meio que antes dessa época, quando tu escutava que um programador trabalhava para a gringa, trabalhava para os Estados Unidos, Inglaterra, qualquer outro que seja país, o cara era um crânio. O cara era tipo o master que eles não encontravam lá no país deles e eles tinham que trazer o cara de outro país, remotamente ou levando o cara para lá mesmo, né? Então, isso era uma coisa que era fora do meu universo. Eu não sou um crânio, eu não sou um gênio da Uhum. programação, entende? Sou um programador comum, cara. Legal, cara. E eu vejo que
o pessoal às vezes trava muito, sabe? Principalmente quando lida com inglês. O pessoal tem um horror do inglês, acha que, sei lá, cara, alguém vai te morder se você falar alguma coisa errada. Ainda mais a gente que pro Brasil, né, que é um país bastante continental e rodeado por países que falam espanhol, então a gente não tem um cotidiano que convive com inglês igual muita gente lá na Europa, etc e tal. E como que foi essa sua experiência de começar a lidar com inglês? Como que foi o seu aprendizado de inglês e, tipo, ter que dar cara no inglês a primeira vez, assim, para alguém que vai te pagar para fazer isso? Como que foi como que você teve que lidar com esse medo do inglês? Cara, falando bem sinceramente, bem francamente, né? Eu aprendi inglês, assim, durante a minha juventude, como muitos brasileiros aprenderam, assistindo série, assistindo filme, escutando música, nessa pegada. E aí, quando eu tinha 19 anos, eu acredito, eu fui fazer uma experiência e morar na Inglaterra, né? Então, ali, cara, foi engraçado, porque quando eu cheguei lá, eu achava que eu já falava inglês, e daí eu descobri que eu não falava, tá? E aí eu tive esse choque, assim, e eu fui para lá, eu estudei, de fato, em escola, eu convivi com inglês todo dia e tal, e quando eu voltei, tipo, falando um inglês, assim, muito bom, muito aceitável, tá? Tanto que as pessoas acham que eu morei muito tempo lá fora, mas não, eu morei 45 dias. Nem sei se dá para dizer que eu morei, sabe? Tipo, isso é muito pouco, eu fiquei 45 dias lá. Mas foi uma imersão, então, tipo, era todo dia escola, era todo... Cara, isso, né, se vocês me permitem falar aqui, é uma dica que eu dou, assim, para todo mundo que quer aprender inglês de uma maneira até, inclusive, mais rápida, sabe? Às vezes, no intercâmbio de 30 dias, você vai gastar a mesma coisa que você ia gastar, tipo, sei lá, em 1 ano, 2 anos de curso de inglês no Brasil. E, cara, tu acelera o processo grandemente. Então, eu adquiri o inglês, eu pratiquei o inglês assim, né? Só que isso, nós estamos falando quando eu tinha 19 anos. Eu tô com 30 anos hoje, isso fazem 11 anos, né? E eu tinha um pouco essa facilidade do inglês, mas, sinceramente, cara, quando tu chega, quando tu se depara ali com o desafio de fato, trabalhar com alguém que fala inglês, né, igual o Gabi falou, pô, alguém vai te pagar para exercer essa função em outro idioma, cara. Né? Não, deixa de ser brincadeira a experiência. Mesmo então bate... assume responsabilidades, né? Às vezes um probleminha de comunicação ali pode ferrar com o seu trabalho e vice-versa, você ferrar com o trabalho de alguém. E, assim, apesar, cara, de eu ter essa boa base no inglês, a minha primeira entrevista, eu tava com muito medo, assim, ó. Tava, tipo, cara, sabe, não passava uma agulha, vamos falar assim para não falar palavrão, cara. E, assim, uma ansiedade, assim, muito grande, um medo de errar, meu Deus, e se eu não entender o que a pessoa tá falando, eu vou ficar com a cara de bobo na câmera, eu vou ficar com cara de tacho, sabe, tipo, sei lá, se a pessoa for rude comigo, meu Deus, cara. E vou te falar assim, cara, tava só na minha cabeça. É um medo que tava completamente só comigo. Eu tive uma grande sorte de estar... todos os recrutadores, todos os entrevistadores que eu peguei, cara, todos muito pacientes, sabe? Normalmente, não sempre, mas normalmente você vai ser entrevistado por uma pessoa que também não é americano nativo ou inglês nativo, sabe? Você vai ser entrevistado por ucraniano, você vai ser entrevistado... Eu já fui entrevistado por argentino, falando em inglês, sabe? São os nossos colegas aqui do lado. Então, essa pessoa, ela entende que você não está conversando no seu idioma nativo, né? Que é normal você ficar nervoso, é normal você errar gramática, sabe? E aí, quando tu começa a fazer essas entrevistas, tu vai perdendo esse medo aos poucos, né? Você vai desfazendo essa crença aí que a pessoa vai te morder, igual vocês falaram. Então, eu lembro... só para complementar o papo do medo do inglês, eu lembro que na minha primeira entrevista para fora do país, na empresa que eu trabalho hoje até, eu fui meio que cagado de medo também para entrevista, coisa e tal,
E beleza, daí eu fiz a primeira entrevista em inglês, passei, tipo, e na primeira entrevista em inglês a menina já falou assim, pô, Gabriel, seu inglês tá 10, tá muito legal, coisa e tal. Eu já falei, ufa, e eu fui entrevistado por uma americana, coisa e tal, beleza. Daí eu fui pra segunda entrevista, que eram com 2 portuguesas, cara, do Funchal, que é uma região lá de Portugal. Cara, eu não entendia porra nenhuma que aquela mulherada falava em português, mano. Tipo, eu até hoje tenho uma dificuldade muito grande de entender, tipo, português de Portugal, saca? E às vezes verdade, eu também. Então, às vezes a gente se comunica em inglês com a galera de Portugal, porque eu tenho uma sincera dificuldade de falar com a galera de português. Então, assim, às vezes você cria um monstro que é outro papo, é outro bicho que pode realmente te impedir ou te causar um problema, sabe? Aliás, como que foi essa sua... Você falou que você teve uma primeira entrevista, como que foi? Você já trabalhou antes, para fora e agora está trabalhando num novo? Como que foi a sua experiência trabalhando em jobs lá fora? Cara, eu acho que antes de comentar esse assunto, é interessante falar uma outra parada primeiro. Como de fato eu fui influenciado, acho que entrar nesse mercado, sabe? Todos nós temos amigos que trabalham na área, a gente tem networking, né? E se você não tem, trate de correr atrás, porque networking é tudo nessa vida, cara. Eu tenho um colega, praticamente um mentor, né? Ele é muito amigo meu. E ele está presente, por exemplo, esse meu amigo, ele está presente em toda a minha carreira, me aconselhando, falando, sabe, trocando ideias sobre qual caminho seguir, o que não fazer, de maneira técnica, de maneira profissional também, sabe? Somos muito chegados, muito amigos. E aí foi ele, então, que começou com essa ideia de trabalhar para fora, trabalhar para gringa. E a primeira vez que eu tive esse contato com essa ideia, eu falei, cara, não. Ele que te deu aquele empurrãozinho que a gente precisa, assim? Foi o mesmo que aconteceu comigo, cara. Exatamente a mesma coisa. Um amigo meu conseguiu um trampo na gringa e eu falei assim, caramba, é possível? Então você só tem que ter cara de pau, se testar e ir melhorando nos processos seletivos, que uma hora você consegue. Assim. Exatamente, cara. E esse meu colega, ele era o inverso do meu momento, tá? O que era? Ele era extremamente técnico, ele é muito bom programador, mas ele não falava inglês. E eu falava inglês, mas estava iniciando no React, estava recém trocando a minha stack, sabe? Então, praticamente júnior de volta. Então, nós éramos ali, tipo, o inverso. Eu tinha o inglês, mas não tinha o técnico, e ele tinha o técnico, mas não tinha o inglês, sabe? E daí, nesse momento ali, que eu vi, cara, é um pouco, não vou dizer um pouco mais difícil, cada um tem os seus demônios para enfrentar, né? Mas naquele momento eu pensei, eu acho que tá sendo mais difícil para ele aprender inglês do que para eu aprender o técnico aqui. Então, qual que é a minha desculpa, velho? Saca? Se dizem que o mais difícil é o inglês, eu já tenho, qual que é a minha desculpa? E eu tratei de correr atrás, de estudar e para cima. E mesmo assim, cara, eu peguei e tive uma primeira experiência, na verdade, trabalhando para os Estados Unidos. Fui contratado por uma empresa lá da Califórnia, se eu não estou enganado, nesse momento, né, tendo inglês e tendo o técnico ali não tão bom ainda, sabe? E, cara, vou ser sincero para vocês, essa primeira experiência deu ruim. O que rolou? Essa primeira experiência deu ruim, assim, foi uma experiência extremamente curta, eu acho que demorou, uns 15 dias, eu acho, e eu fui demitido. Eu fui demitido. Cara, mas foi porque você fez alguma cagada monstra? Foi porque você não, sei lá, cara, não sabia conversar? Sendo franco, eu não estava preparado, tecnicamente. Eu não estava preparado. Hoje, na época, assim, falando bem sincero para vocês, eu fiquei arrasado, fiquei triste, machucou, sabe? Você fica com aquele sentimento de derrota, tenebroso, assim. Mas, cara, você não pode deixar, tipo,
ser vencido, saca? Então, beleza, eu fiquei triste por um tempo ali, algumas semanas, foi um processo bem chato, mas, cara, eu usei essa dor ali que essa experiência me trouxe para continuar estudando mais. Se alguém consegue, eu também consigo, cara, sabe? A única diferença entre a pessoa que está lá já trabalhando remotamente para gringa e a minha é que ele dedicou mais tempo e ele se preparou para estar lá. Uhum. Essa é a diferença. Se eu me dedicar com vontade, de verdade, eu vou chegar lá. Todo mundo tem a mesma capacidade, cara, no fim. Só que tem gente que vai até o fim, que acredita de verdade. Então, a minha primeira experiência, por conta disso, foi ruim. E aí, depois disso, daí tive outras e, cara, hoje estamos aí trabalhando para fora, cara. Que legal, cara. Nossa, muito bom ouvir isso de você, que é uma pessoa que conseguiu efetivamente. Porque quando a gente fala no LinkedIn, vem um monte de hater falar que a gente tá com papo de coach, né? Tá vendendo curso. Tá vendendo curso, pipipi, popopó. Mas, cara, eu tenho uma dúvida. Como que você conseguiu passar no processo seletivo mesmo não estando preparado? Você acha que foi uma falha do processo? Você acha que foi você que meteu o louco? Você que se preparou tipo, para maquiar? O que você fez aí? Qual foi a mutreta? Não, cara, assim, ó, sinceramente, vamos dizer assim, qual que foi o problema? Eu, de fato, não estava preparado, mas a empresa errou em me contratar, sabe? Eles deveriam ter filtrado isso no processo, não deveria ter efetivado a minha contratação. Teve erro, vamos dizer assim, das duas partes. E eu entrei achando até que estava preparado, que estava tudo certo, sabe? Cheguei lá, foi um pouquinho diferente. Mas, por consequência disso, eu acredito que eles erraram ali no processo de contratação. Já tocando nesse assunto, cara, processo de contratação é diferente em cada empresa. Não existe uma regra, sabe? Eu já participei de processos ali de 2 etapas, como eu participei para a empresa que eu estou hoje, que foram 7 etapas. Caramba, cara. Eu acho que até nem vocês sabiam. Não estava sabendo dessa, não. Pelo que eu sabia até agora, eram 5. Teve 7, cara. Só para contextualizar a galera que está assistindo a gente, nós fomos as pessoas, eu e o Gabriel, a gente firmou uma parceria com a empresa que o Fernando está trabalhando agora, e nós somos os responsáveis por fazer por encontrar os programadores para entrar para essa empresa. Então a empresa chegou na gente organicamente e falou assim, a gente precisa de programadores, vocês conseguem armar pra gente? A gente falou assim, bora. E aí a gente usou a nossa rede, e aí isso conecta com o Fernando de falar que da importância do networking. E aí o Fernando participava da nossa rede e entrou para esse processo seletivo. Por questões contratuais, a gente não pode revelar qual é a empresa, exatamente, ainda, mas a gente não tinha contexto ainda de como foi o processo seletivo interno, né? Mas aí, se você quiser entrar em detalhes como foi... Não, eu quero saber, cara. Eu também, tô super curioso. Claro, podemos falar. Eu vou tentar não ser tão detalhista, porque foi um processo longo, cara. Eu acho que, assim, desde o primeiro contato, sabe, do primeiro e-mail que eu recebi na minha caixa de entrada, levou 1 mês e meio. Caramba! Foi 1 mês e meio de processo. Isso daí é uma baita informação, cara, porque às vezes a galera acha que a recrutadora vai falar amanhã contigo, né? Tipo... Não. Verdade. Quem acha isso vai se iludir rápido, cara. Vai se decepcionar rápido. Vamos falar das etapas ali que eu enfrentei, então, para participar, né? Para ser contratado. Acho que a primeira etapa, na verdade, foi um desafio de programação dentro de uma plataforma, né? Isso é muito comum para quando você está trabalhando, quando você está participando de um processo seletivo para empresas de fora. No Brasil também já tem bastante essa parte do desafio em plataforma, né? E são desafios tipo LeetCode, HackerRank, esse tipo de coisa? Isso, exatamente, cara. Sei. Então, é um desafio que... Pode falar. Foi algorítmico? Desculpa. Como a minha vaga era front-end voltado para React, era um desafio somente de React, se eu não estou enganado. Tá? Legal. E aí, nesse caso, cara, foi então um desafio nessa plataforma ali, que você entra, você tem um determinado tempo, então, para resolver o desafio que está proposto ali para você, né, que jogaram no seu colo.
E com base nisso, depois a empresa lá vai receber, então, esses resultados, e eles conseguem analisar, né, se você foi bem, se você foi mal, e se você passa, então, para a próxima etapa, né? E daí, então, deu tudo certo nesse processo, né, nessa etapa ali, e fomos para a segunda etapa. Eu estou tentando lembrar aqui porque já faz um tempinho isso. Claro. A segunda etapa, aí foi, então, um live coding, tá? Para o pessoal que nunca enfrentou um live coding, o que é o live coding? Nada mais é do que você fazer uma call ali com alguém, possivelmente da empresa, já nesse momento, e, cara, você abre a câmera, você abre a tela do seu computador, você compartilha a tela do seu computador, e ali um ser humano, então, de fato, agora da empresa, vai jogar mais um problema no teu colo, e ele quer ver como você vai resolver ao vivo, né? Por isso que é chamado live coding. Qual que é o nível de dificuldade dessa etapa em específico? O cara, ele quer quebrar você no meio, ele vai, tipo, tentar jogar algum tipo de desafio que é muito pegadinho, ou ele tá só querendo ver se você trabalha bem, ver se você tem boas práticas, como que é? Ou até simular como se ele estivesse trabalhando com você no dia a dia, né? E como você usa... Qual é a sua forma de pensar, né? Qual é a sua linha de raciocínio que você toma para resolver um problema, né? Isso, cara. Vai depender muito do quanto essa pessoa tá querendo achar o profissional certo. Tá? Então, por exemplo, assim, agora não só desse último processo que eu participei, mas de outros processos que eu já tive experiência. Eu já tive gente que literalmente jogou o problema ali para você, sabe? E, cara, vai fazer outra coisa enquanto você está resolvendo. Sabe? Nitidamente a pessoa não está ali no momento contigo, ela está fazendo outra coisa. Já teve isso? Nesse meu último processo, que é na empresa onde eu estou hoje, cara, foi um processo muito bacana. Foi um processo muito legal, assim. Ele literalmente trouxe um problema, então, de React. Era uma aplicação, um app, que estava não finalizado. Ele tinha sido iniciado e faltavam algumas coisas. Então, foi um processo muito bacana, porque o recrutador, ele estava comigo presente o tempo todo. Ele não só queria analisar tecnicamente o que eu estava fazendo, sabe, em questão de código, mas ele também queria que eu me comunicasse no decorrer do caminho. Tanto que ele falou para mim, olha, Fernando, o problema está aqui, tá? Só que ele, com todas as letras, ele falou, eu quero comunicação. Eu quero saber por que tu está fazendo isso, ou por que tu está fazendo assado, assim, tá? Se você terminar o processo aqui, terminar esse desafio, completar esse desafio com nota 10, mas tu ficou quieto durante o processo inteiro, eu vou te reprovar. Se você tirou nota 5, mas você comunicou, sabe? Você disse para mim o que você estava fazendo, você tirou suas dúvidas que você tinha, sabe? Teve interação, teve engajamento, para mim é muito mais valioso do que tu tirar 10 nessa etapa aqui. Sabe? E respondendo ali o que você tinha falado, Gabi, cara, já peguei desafios assim que eram muito difíceis, né? Agora o Gabi é da área de design, o Paulo é programador. Cara, já peguei ali, por exemplo, desafios de inverter árvore binária, etc., que nem é a minha praia. Desafios que literalmente eu bombei nisso daí, sabe? Como peguei dessa última empresa que trouxe focado exatamente para a atividade que eu ia exercer lá dentro. Baseado na realidade, né, cara? Nada a ver. Na realidade. Meu, então, isso é uma coisa importante, cara, porque as pessoas, em geral, quando elas pensam em trabalho na gringa, elas costumam ter uma visão muito micro das coisas. Elas costumam achar que, tipo, vai ter o quê? Só Amazon e Facebook e vai ter só Fang, tipo, lá fora, saca? E não é isso a realidade, cara. Tem uma série de empresas bem menores, assim, que focam mais no processo da realidade. No seu caso, a empresa não é tão menor assim, né? Porque é uma startup em crescimento, assim. Mas, assim, a gente tem que saber que a gente tem que encontrar o lugar certo que a gente se encaixa bem, né? Então, na sua primeira experiência, você viu que você mandou mal. E isso é muito importante para a realidade. Porque às vezes as pessoas, elas costumam ficar pensando na mente com síndrome do impostor que ela tem, de que ela não é preparada o suficiente, ou de que, eu não vou tentar porque eu não sou bom em algoritmo, eu não vou tentar porque eu não sou bom de explicar as coisas. Mas, na verdade,
quando você delimita o que você quer realmente e o que você tem a entregar, cara, essa é a fórmula para você conseguir alguma coisa, né? Então, fala assim, cara, eu consigo isso, isso e isso. Quais empresas que querem, que tem um pepino para resolver, que eu possa efetivamente gerar valor para eles. Então, eu acho que o que você falou tem muito valor, cara. Porque a gente tem que ir onde a gente se encaixa, né? E, inclusive, aquele ponto lá que o Fernando falou sobre que o rapaz foi transparente com ele sobre comunicação, eu acho que vai além da entrevista e vai de uma forma bem abrangente também. É que às vezes a gente fala no LinkedIn de não é porque você está remoto que você não está presente, você tem que estar presente mesmo remotamente, né? E tipo, Muito. Você tem que. Cara, comunicação. Eu sou uma pessoa introvertida. A gente estava falando um pouco antes de começar a entrevista que eu gosto de Curitiba, por exemplo. E eu sou uma pessoa introvertida. Eu não curto muito sociabilidade, mas um negócio que é muito importante, que eu acredito que é um valor que eu gero para onde eu trabalho hoje, que o Fernando colocou naquele ponto específico da entrevista, é você ter muita transparência e comunicação e manter as pessoas a par do que você está fazendo, sabe? Tipo, o tempo todo. Esse daí é, aliás, o maior valor que você pode prover do ponto de vista de você entender o inglês, saber o inglês. Você conseguir deixar as pessoas a par de que, beleza, essa pessoa, ela trabalhando remotamente, ela está aqui presente, eu sei exatamente o que ela está fazendo, como ela faz, como ela resolve as coisas. A partir daí, você é um ativo importante para a empresa. Perfeito, cara. Eu tenho uma dúvida sobre. É lógico que eu não vou colocar ninguém contra a parede aqui para falar de salário, mas eu queria ter uma ideia do quantas pessoas estão passando a perna em alguém, tipo, quanto é muito, quanto é pouco, porque é uma dúvida até da nossa comunidade, sabe? Que as pessoas veem. Tem muita gente que eu acho que esse é uma faca de dois gumes na dúvida do pessoal. Tem gente que acha que vai ganhar igual brasileiro, e tem gente que acha que vai ganhar igual, sei lá, alguém que está trabalhando fisicamente lá, um americano que vai ganhar, sei lá, $400 mil por mês Por desculpa, ano. por ano, e o papo não é ruim, mas também não é péssimo, mas também não é você não vai virar o Bill Gates do dia para noite, né? Como que é esse Exatamente. papo? Eu sinto que a galera é muito perdida enquanto. Sempre quando chega a pergunta de qual a sua pretensão salarial. Cara, é muito engraçado as respostas da galera, tá ligado? Porque É tem muito gente que chega aleatório. assim, tipo, sei lá, com 3 anos de experiência e fala assim: é Estados Unidos? Eu quero ganhar $500 mil por ano, tá ligado? Não Tipo, é. cara, É um só negócio pra. maluco. Antes do Fernando responder. Cara, dizendo a minha visão agora em relação à visão dos empresários, né? Porque é muito o meu foco agora, né? Porque eu converso muito com... A minha rede de networking agora não é mais... Eu tô deixando de ser de programadores e ser mais empresários, né? E existem duas formas, assim, dois pilares muito importantes. O US Only e o Latam. Latam é Latin America. Você encontrar talentos que sejam fora do país. Então, as empresas americanas, elas estão descobrindo agora a riqueza que é contratar alguém da América Latina. Por quê? Porque, do ponto de vista da empresa, ele consegue ter uma economia salarial gigantesca. Então, o cara chega aqui e aí ele fala para os programadores. Aí, programadores, vou pagar para vocês entre 20 e 35 mil reais por mês. Tipo, a gente fica assim, caramba, cara, tipo, eu tô milionário, cara. Você começa a fazer as contas e você fala assim, cara, então eu vou ganhar R$1 milhão em 3 anos e meio. E você fala assim, caramba, cara, eu tô muito rico, saca? E para eles estão assim, ó, nossa, eu não acredito que eu consegui, que alguém aceitou ganhar 30 mil reais por mês, tá ligado? Tipo, esses caras são muito burros, tá ligado? Tipo, os caras ficam os empresários, tá ligado? Por quê? Porque, cara, pagar um americano em termos de convertendo agora tipo, de maneira ridícula o valor, até porque não dá para saber, mas por causa da variação do dólar, mas enfim, pagar um americano, eu acho que custa, sei lá, uns 80 mil reais por mês. Varia entre, sei lá, 40 e 80 mil reais por mês. Então, o cara pagar entre 20 e 35 para um brasileiro, cara, é uma economia gigantesca para ele, saca? Mas aí eu queria saber da sua visão, dos processos seletivos que você fez, né? Mais ou menos qual foi o range salarial esperado versus tempo de experiência, né? Que a pessoa deveria ter. Uhum. Cara, então, nesse ponto de salário,
tem uma coisa que vale muito a gente ressaltar aqui, que é o tanto que o mercado está aquecido ou não. Isso influencia muito, né? Não faz muito tempo, a gente passou por um período ali, né, do coronga, né? Não sei se isso aqui vai para o YouTube ou não, então para não desmonetizar, vamos evitar certas palavras. E ali foi então o momento que, cara, o mundo abriu os olhos para o remoto, né? Ou seja, tivemos uma onda muito grande que começou então com primeiras Big Techs, Big Tech contratando, chegou um ponto que, cara, Estados Unidos meio que acabou os profissionais de tanta contratação que houve. Que foi onde esse movimento contratar Latam começou a ganhar força, porque meio que faltou profissional lá. Na minha visão, tá? O Luan pode me corrigir se achar que está um pouco diferente. Mas eu acredito que foi assim. E, assim, se teve uma coisa boa, né, que todo esse processo ali de, né, global aconteceu, foi de fato isso, fazer um mercado americano, mercado exterior, europeu também, olhar para o mercado Latam aqui, cara, e pensar, nossa, a gente consegue contratar gente boa por um preço que para nós é irrisório, que é muito barato. E para quem está no Brasil, é um valor maravilhoso que você jamais conseguiria com uma empresa brasileira. Jamais, tá? Então, vamos falar ali, no período em que estava muito aquecido o mercado, que foi ali 21 para 22, comecinho de 22 ainda, eu acredito, cara, era um momento ali que você encontrava facilmente, encontrava para profissionais sêniors, tá? Encontrava ofertas ali acima de $6 mil. $6 mil mês, daí a gente tá falando, né? Sim. Ofertas de 7, 7,5, 8, de 9 até 10, eu já cheguei a ver. Para sênior ou para sênior, profissional sênior. Sênior, certo. Né? Latam, novamente. Né? Um americano, com certeza, não ganha isso. Ele ganha muito mais trabalhando em solo americano. Muito mais. Hoje, o mercado não está aquecido como estava em 2021, 2022. Né? Isso é nítido. Então, consequentemente, né, simplesmente a lei da natureza de oferta e demanda, né, oferta e procura, os salários caem um pouco. Tá? Então, hoje, é comum você encontrar média de salários ali de 4 até 7. Tenho colegas trabalhando, ganhando 8 ainda para os Estados Unidos. Tá? Isso é muito... Não é tão difícil de encontrar. Mas eu já vi ofertas de 4, inclusive já vi ofertas menores também. Tá? Com essa popularização agora do Latam, muitas empresas também se aproveitam da desvalorização da nossa moeda. Tá? Já vi ofertas de $3 mil, de $2 mil, sabe? Só que daí a gente não está falando de países de Estados Unidos. A gente está falando de outros países, inclusive com economias até um pouco parecidas com a do Brasil. Daí estamos falando de um remoto gringa como um todo, tá? Mas, assim, é mais comum você encontrar tranquilamente de 4 mil para cima. O que, vamos fazer uma conversão direta, $4 mil, hoje está mais ou menos R$5 um dólar, são $20 mil. 20 mil reais. Para você ganhar $20 mil no Brasil hoje, meu colega... Você tem que ficar uns 8 anos na faculdade de medicina, pagar o curso depois, né? E etc e tal. Sabe, e alguns salários aí que você falou é mais que deputado federal. Com certeza. Muito deputado federal sem se expor politicamente, trabalhando no conforto do teu quarto. Maravilhoso, cara. Esses dias, aliás, cara, vou compartilhar essa minha indignação aqui. O Paulo já prevê o que eu vou falar. Teve um reitor aí de uma faculdade, de um instituto muito importante no nosso país, falando de que nós devemos evitar a evasão de profissionais do país e coisa e tal, e tipo, daí eu falei assim, cara... Não, e ele tava falando ainda no sentido de que, tipo, de que os profissionais de tecnologia estão se formando e indo morar fora do país, e coisa e tal. Eu falei assim, meu, que mundo que esse cara vive, cara?
sabe? Eu fiquei segurando o Gabriel assim. Dele? Falei assim, não, cara, Gabriel, não brigar, cara. Fiquei muito revoltado, sabe? Porque nem... Se ele ainda estivesse falando assim, existem pessoas aqui do Brasil trabalhando remotamente, não, mas ele estava falando de gente que vai sair daqui e migra para... Falei, meu Deus, esse cara vive onde, sabe? Mas tudo bem, eu pulo minha indignação agora. Eu queria que você falasse agora, porque isso daí é um assunto que vai mais para vocês aí do que para mim, porque eu não vou entender muito dessa linguagem. Quais são as hard skills, os conhecimentos mais técnicos? Porque a gente falou um pouco de soft skills, tipo de comunicação, de inglês, o que você precisa ter para chegar no ponto lá de passar na entrevista, coisa e tal. Isso daí são aspectos, poxa, óbvios que você precisa ter enquanto profissional. Mas do ponto de vista de hard skill, é lógico que você precisa ter vários conhecimentos técnicos específicos, boas práticas, seja lá o que for, do ponto de vista do desenvolvedor front-end. Qual que é o diferencial que faz do Fernando ter sido o Fernando escolhido em comparação com outros assim candidatos? O que você acredita que você manda bem hoje que foi decisivo? Boa pergunta, cara. Vamos lá, assim, ó. Eu, apesar de ser um profissional front-end, tá? Tem uma coisa que eu levo um pouco por hobby, vamos falar assim, que eu sou apaixonado por UX, sabe? Eu não sou designer, não desenho interface, nem nada, mas eu gosto de ter uma boa user experience. Essa é a pegada. Então, há muito tempo, cara, sempre que eu utilizava um aplicativo, que eu olhava assim, pô, esse aplicativo aqui é gostoso de usar, esse aqui é uma tarefa maçante, sabe? Aí eu tentava entender o porquê. E daí foi quando eu descobri o UX. Então, até já deixar uma dica aqui que eu sempre recomendo para os meus colegas. Existe um livro que se chama Não Me Faça Pensar. Steve Kruger. O Gabi deve conhecer, tem a versão em inglês dele, que se você está querendo pegar uma vaga na gringa, compra o inglês, cara. Que é o Don't Make Me Think. O mais importante de todos, do UX. Cara, é maravilhoso. Ele vira uma chave na tua cabeça, esse livro, que é incrível. E, pessoalmente, eu acredito que eu me destaco um pouco dos profissionais front-end por ter esse conhecimento de UX. Tá? Uhum. E, enfim, a gente estava falando do processo da empresa, a gente não chegou nas outras etapas, mas dá para fazer um gancho agora. Sim, por favor. Que é o seguinte, cara, depois do live coding, que foi a minha segunda etapa, essa empresa, de fato, ela quis ter certeza que eu era o profissional que eles estavam procurando. Então, eu passei da etapa técnica, eu caí em outras etapas que, de fato, em nenhuma outra empresa eu fiz essas etapas em processo, tá? Que foi o quê? Agora eu não lembro a ordem, né? Mas também a ordem das batatas aqui não altera a maionese. Cara, eu tive entrevista de produto, sabe? Nunca me pediram uma entrevista de produto sendo programador. Talvez uma conversa ou outra, mas foi uma call de, sei lá, uns 30, 40 minutos com o pessoal de produto da empresa, né? Fernando, eles queriam que você fosse capaz de desenvolver um produto do zero? Não. Eles queriam que eu tivesse noção de produto, sabe? Então, a ideia era que, por exemplo, eu não preciso, de fato, criar, então, um produto. Eu preciso entender por que um produto é bom, por que um produto é ruim, como nós fazemos alterações no produto. E produto eu estou falando agora, tipo, pode ser um aplicativo móvel, pode ser um site, pode ser qualquer coisa. Então, cara, ter esse conhecimento de UX naquele momento foi maravilhoso, sabe? Foi maravilhoso. A empresa, de fato, não estava procurando somente um programador front-end, estava procurando um cara que tem um pouco de visão dos outros departamentos do produto da empresa, saca? E aí, fora essa entrevista de produto, eu tive uma entrevista tive também de arquitetura de software. Só uma pausa. A entrevista de produto foi feita pelo time de produto mesmo? Contigo? Foi. Teve um profissional de front, foram 2 profissionais me entrevistando naquele momento. Era um de front e era o Product Manager, na verdade, era o PM. Né? Então, da hora. Era de fato o cara de produto da empresa, sabe? E
Vamos ver, depois dessa, cara, eu tive... Tipo, antes de você chegar na empresa, você já foi sendo contextualizado de várias pessoas, Eu falei com muita gente. Eu conheci... No mínimo, eu conheci metade dos profissionais que eu trabalho hoje na entrevista. Caramba, cara. Caramba. É diferente Conheci daquela muita empresa que só gente. chega, pum, quem que é o Fernando? Só apareceu E aí aqui. dá para fazer aquele gancho com a minha primeira experiência, cara, que fui contratado indevidamente, que não estava preparado. Ali, essa empresa quis ter certeza que eu estava preparado, que eu era o cara para desempenhar aquela função, sabe? Uhum. E tanto que lá atrás a gente falou, poxa, foi um processo ali de 1 mês e meio, 7 etapas. Mas, cara, que bom que foi, porque tanto eu sei que eu queria participar, entrar nessa empresa, quanto a empresa queria me contratar, sabe? Os dois disseram sim para esse casamento, Uhum. E sabe? você entrou Então, bem contextualizado de tudo, né? Tipo, foi um namoro que vocês tiveram antes de assinar o contrato, né, pô? primeiro a gente deu uma olhadinha nos olhos, depois a gente pegou na mão, sabe? Daí a gente saiu na rua de mão dada. Foi nessa pegada, pediu cara. autorização pros pais. Exatamente. Exatamente. Então, assim, só para a gente fechar aquele assunto ali, cara, você precisa ter o lado técnico, com certeza, tá? Aqui a gente tá falando de React, estamos falando de JavaScript. Então, cara, você tem que entender como o JavaScript funciona, você tem que manjar tecnicamente deles, agora falando de React, você tem que entender como um componente ele é renderizado, o que causa uma renderização do componente ou não, você tem que sacar de boas práticas, você tem que entender de arquitetura, tá? Esse vai ser o básico. Só que, cara, literalmente é o básico para um programador React. Você tem que se destacar do básico. Você tem que olhar para outras áreas, você tem que ter noção do restante. E é ali que você vai se destacar no seu processo ou não, cara. Precisa ter a cereja do bolo, né, cara? Pô, Precisa. eu enquanto designer, cara, eu já trabalhei com... É uma experiência bem... É lógico que depende de muitos aspectos, muitas coisas da empresa, mas é decepcionante ver o seu design ser, às vezes, mal interpretado, mesmo quando você faz um processo de handoff bem consolidado, bem feitinho, coisa e tal, e ainda assim você trabalha com um desenvolvedor que não é nem uma questão de hard skill, é uma questão de cuidado mesmo, sabe? É uma questão de curiosidade, de tipo, por exemplo, Atenção aos detalhes. O Paulo, eu trabalho com ele no Job na Gringa em alguns projetos que a gente faz localmente, tipo, eu vejo que o Paulo tem atenção, dúvida, sabe? Ele quer garantir que haja algo para além do bom código que ele fez ali, funcional, sabe? Então, é muito importante que é lógico que vai tudo de uma cultura de produto da empresa, coisa e tal, mas você precisa ter no seu coração de profissional isso também, né? Esse seu carinho, seu Fazer o seu interesse. melhor, cara. É no mínimo curiosidade, cara. Pô, você tá fazendo código para quem? Sabe? Pro seu GitHub não é, cara. É pra... Alguém vai usar essa porcaria e precisa ter uma fluidez, precisa ter um negócio de experiência, não acontece só no UX, sabe? Verdade. Cara, tem uma dica muito importante, cara, em relação a esse aspecto, porque em vários processos seletivos eu vejo que, propositalmente, as pessoas não falam tudo o que eles querem que você faça. Eles não vão dar tudo de mão beijada para você. Por quê? Porque eles querem ver qual é o processo que você tem de fazer boas perguntas, enfim, às vezes o importante também, é óbvio que dar boas respostas é importante, mas fazer boas perguntas também é igualmente importante, cara, porque igualmente. No dia a dia, eles querem saber se, dado os requisitos que eles vão passar para você fazer, se você vai entender aquilo, se você vai pensar lá na frente em possibilidades que talvez eles não pensaram. Então, ficar familiarizado com esse processo de fazer boas perguntas também eu acho que é bem importante. E eu acho que isso, avaliando o perfil do Fernando, eu não sei se foi isso, mas avaliando o canal do YouTube, ele tem um canal do YouTube, galera, então a gente vai deixar aqui em algum lugar aí, enfim, para vocês acompanharem, mas eu percebo que a sua didática provavelmente foi um dos fatores que fizeram os caras te contratar. Por quê? Porque como você tem um canal e você tem que explicar as coisas, primeiro, você tem que pensar como
dar bem mastigadinho para que a outra pessoa consiga entender passo a passo. Segundo, você tem que quebrar o seu pensamento em steps para que você consiga dizer o porquê que X é X e Y é Y. Então, eu acho que processo seletivo, apesar de você não ter um roadmap que seja bala de prata para você passar em todos, mas se você utilizar isso na sua própria carreira, no trabalho que você está atualmente, de você pensar em baby steps, né? Pensar em passos pequenos e como você vai elaborar a solução baseado em bons questionamentos e trazer evidência do porquê que você está fazendo é importante e o como você está fazendo é importante, eu acho que naturalmente você vai mandar bem em processos seletivos, porque eu vejo que tem muitas empresas que valorizam bastante isso. Concordo, cara. E é isso aí, cara. E quantos anos de experiência, mais ou menos, você acha que uma pessoa pode ir para começar a meter o louco para vaga gringa? Essa é a pergunta de $1 milhão. Júnior, hein? É pergunta do Júnior, hein? É pergunta de Júnior, cara. Todo mundo fica mexendo o saco, cara. Isso. Assim, eu tenho 2 anos de experiência, mas começar já. Os caras ficam pedindo autorização, cara. O Fernando mostrou naquele primeiro exemplo dele lá que, tipo, o que pode acontecer se você, tipo, chega despreparado. Não é porque você é júnior que você está necessariamente preparado, mas, tipo, porque tem vagas para júnior. O problema lá foi que, tipo, não teve um match com a empresa, teve um descasamento, né? Teve um descasamento. E daí, qual que é a sua resposta, Fernando, para o júnior que tá assim, e aí? Quando que eu vou poder ir, sabe? Então, cara, no meu caso ali, tá? Por exemplo, por que deu ruim? Porque eles estavam precisando de um profissional mais sênior e eu não era naquele momento. Tá? Se a vaga fosse para júnior, teria dado bom. Então, o que eu quero dizer é assim, ó, se você é júnior, cara, vai atrás de vaga júnior lá para fora, sabe? O júnior dos Estados Unidos, ele não é mais inteligente que o júnior do Brasil. Os dois são júniors. A gente tem essa visão de que porque os caras são dos Estados Unidos, eles são da gringa, eles são muito mais inteligentes do que a gente. Eles estudaram em escola melhor, ou o código que eles fazem a gente não vai entender, saca? Tipo, não, cara, eles são seres humanos igual a gente, sabe? Eles fazem tanta cagada quanto a gente. Essa é a ideia, cara. Agora, sim, parafraseando aqui um dos recrutadores, quando eu fiz a minha entrevista, isso eu não me esqueço, isso é um momento que marcou para mim, cara, foi o seguinte, eu perguntei para a empresa por que eles estavam recrutando Latam, por que eles estavam recrutando no Brasil. E aí, obviamente, eles falaram, cara, tem a questão financeira, nós somos uma startup, a gente precisa, então, enxugar, e o mercado brasileiro está muito bom para isso, mas não só isso, a qualidade dos profissionais do Brasil são muito boas. Essa é a visão do americano. E tanto que ele falou assim, cara, falando para mim, falando em inglês, ele falou, olha, o nosso melhor programador, ele é brasileiro. Que massa, cara. Que legal. Sabe? Eu nunca me esqueço disso, cara. A visão dele lá é que, de fato, né, e hoje eu conheço esse programador lá dentro, e ele é muito respeitado na empresa, cara. Sabe? Da hora. Então, voltando ali, cara, o Brasil, em questão técnica, em questão de código, não perde para os Estados Unidos. O que eles fazem lá, a gente faz aqui, só que a gente está fazendo em outro idioma. É só isso. Tá? Então, voltando, quanto tempo eu preciso para aplicar para uma vaga, para tentar conseguir um job na gringa? Se você é um júnior, cara, você está preparado para vagas júnior. Se você é um sênior, está preparado para vaga sênior. Tá? E voltando também agora lá na minha experiência que deu errado, isso é uma dica que eu dou para os meus seguidores, para o pessoal do meu network, para o pessoal que está ao meu redor. Cara, se tu está em dúvida se você está preparado para o mercado ou não, deixa o mercado te falar se tu está preparado ou não. Aplica. Saca? Exatamente. Do chão, tu não passa. Tu pode ter uma experiência igual a minha, mas, cara, eu tô aqui, sabe? Fiquei tristinho um pouco, mas passou, tudo passa. Me levantei e hoje eu tô trabalhando para os Estados Unidos, sabe? Deixa o mercado te falar se tu tá preparado ou não. Por que tu vai ficar com esse receio? Cara, e se o mercado disser que você é ruim, não tem problema também, uai. É só você melhorar.
ligado? Vai lá e estuda, cara, tá? Exatamente, cara. O que te falta? É Aí isso. você vai lá e fala assim, cara, você faz uma entrevista, aí você pergunta, o meu inglês é ruim? Aí a pessoa fala assim, não, o seu inglês é até que bom, dá pra te entender e tal. Aí, beleza, então, o meu técnico é ruim? Fala assim, olha, você precisa melhorar aqui do React, tal. Você precisa melhorar em, sei lá, estrutura de dados, você precisa melhorar em System Design. E, cara, é um processo de melhoria contínua, mano. Cara... O problema é que você provavelmente vai se sentir um saco de batata inútil quando você for reprovado numa entrevista, ou quando você for gongado, ou quando algum gringo for muito direto com você e falar que, tipo, mano, você é ruinzão. Mas, cara, não tem problema, cara. É isso mesmo, mano. Bola pra frente, sabe? Tipo, ok, ué, melhore. Cara, pra mim eu faço analogia às vezes igual ir ao médico, sabe? Às vezes, sei lá, cara, você tá passando mal, tem alguma coisa que tá te impedindo de andar bem, tipo, você tá, tô com, meu tornozelo não tá funcionando bem, eu tô mancando a vida inteira, não sei o quê, e você fica assim, poxa, eu acho que eu tenho isso, eu acho que eu tenho isso, eu acho que tenho isso, e nunca vai no médico pra saber. Você vai no médico e ele vai diagnosticar alguma coisa que talvez não seja tão bom, mas você sabe o que você tem e agora você vai corrigir. É a mesma coisa você aplicar pra vaga lá fora, cara. Você tá aqui ganhando em real, tá aqui trabalhando duro e não sabe qual que é do pessoal lá fora. Se aplica e eles vão dizer para você. E se tiver uma notícia ruim, que às vezes pode não ser, mas se tiver uma notícia ruim, se tiver você tem agora pelo menos um feedback. Agora você sabe o que tem que acertar. E eu lembro, essa semana, cara, aconteceu isso. Semana passada, talvez a gente entreviste esse rapaz. Ele chegou para mim semana retrasada e falou assim, Gabriel, como que você faz mentoria? Como que funciona isso? Eu falei, cara, a gente não tá fazendo mentoria, não sei o que. É porque eu tô querendo aplicar para uma vaga e eu não sei o que eu faço, cara. Eu falei, cara, vai lá e aplica para vaga. Daí ele foi lá, aplicou para vaga, passou, e daí chegou para mim e falou, Gabriel, eu passei para vaga. Eu falei, o que tá vendo, cara? Você quase que me paga uma mentoria e ainda ia colocar o crédito em mim, que o Gabriel ajudou. Não, cara, é só você ir lá e testar, meu, vão te falar, e às vezes você vai passar, que foi o caso desse rapaz, sabe? E daí, assim, você foi trouxa, cara. Devia ter mandado o Pix pra ele, mano. Fala assim, não faço, cara, uma hora de sessão aqui me paga 1.000. Ele ia passar e falar assim, cara, ia ganhar uma grana aí, 15 minutos. Os caras do Diabo na Gringa é muito foda, cara. Ainda ganhar um mas é isso, cara, tipo, ninguém depende da gente, sabe? Você depende de ir lá e ver, sabe? Um diagnóstico, você consegue se autodiagnosticar, só que tem que perguntar pra alguém, cara, sabe? Perfeito. Quando eu comecei com essa vontade, quando eu botei na cabeça que eu queria trabalhar para fora, sabe, disruptar a nossa bolha, ganhar o que um brasileiro não ganha, sabe, foi decisivo e eu falei assim, eu vou fazer até eu conseguir. E não tem nada que vai, tipo, me derrubar, sabe? E voltando assim, cara, lá no começo, eu lembro das primeiras entrevistas, eu não passava da primeira etapa de conversar em inglês. Eu não passava. Porque eu não sabia inglês? Não, porque eu ficava nervoso. Ficava muito nervoso. E, cara, como é que eu venci isso? Fazendo muita entrevista. Tomando muito não, sabe? Se a gente fazer uma analogia ali para um vendedor, cara, o vendedor, ele sabe que ele tem que tomar 30 não para receber um sim. Isso se aplica na vida, sabe? Eu tomei 10, 12, 15 nãos até eu passar da primeira etapa, de dominar a primeira etapa da entrevista, que era o inglês. E aí, depois disso, cara, eu passei, sabe? Tipo, qualquer entrevista que eu fosse, eu passava da primeira etapa daí. Então, é um processo que tu vai construindo, velho. E aí, depois, chegou na parte técnica, sabe? Agora, lembrei que tu fez uma pergunta lá atrás, Gabi, sobre a parte ali do live coding que eles fazem. O quão difícil é um live coding? Cara, normalmente o live coding, ele é extremamente fácil. Normalmente. Na maioria dos live codes que eu fiz, ele é extremamente fácil. Só que tu fica tão nervoso de ter que estar programando e ter um ser humano julgando cada linha de código que tu tá fazendo ali, que tu trava. Tu trava. E nessa empresa que eu tô hoje, cara, teve um momento que eu travei. Olhando para trás, eu lembro disso. Eu travei, cara. Foi incrível, assim. Tipo, eu fui indo muito bem o processo todo, e chegou um momento ali, cara, que, falando um pouco mais técnico agora, que daí o Paulo vai me compreender um pouco mais, cara, eu fiz, sei lá, acho que 2 condicionais, 2 ifs ali que estavam muito parecidos, sabe? Que é um pouco desnecessário.
E aí o entrevistador olhou assim pra mim, cara, dá pra gente mudar isso aqui? Nesse tom, ele perguntou. E eu travei, cara. Foi tipo assim, meu Deus, ansiedade, o coração começou assim, tipo... E eu olhei pro negócio... Porque seu cérebro fala assim nessa hora, ih, você tá cagando. Trazendo pra tua área, Gabi, eu acho que, sei lá, em facilidade, seria tu desenhar um círculo no Photoshop. Tá ligado? No Figma ali, fazer um círculo, fazer uma meia-lua, saca? E, cara, eu olhei ali, eu travei, e naquele momento, cara, daí eu fui sincero com ele e falei assim, ó, desculpa, eu travei. Nossa, eu tô isso nervoso. É lindo, cara, isso é lindo. Lindo. Eu tô nervoso e eu travei. Só que como eu desempenhei todo o restante, ele desconsiderou completamente aquilo, ele falou, não, eu vou te ajudar, cara. Olha só, vamos olhar aqui. Olha só, a gente pode quebrar esse if aqui, joga isso aqui pra cá e tal. E, cara, foi uma coisinha que ele falou, desbloqueou assim, velho. Foi uma coisa linda, mano. Que legal, cara, isso daqui, a gente poderia falar, tipo, meia hora. Só desse pedaço que você falou aí. Por quê? É verdade. Eu vivo falando pra galera também que, assim, vergonha, quanto mais você esconde a vergonha, mais ela aumenta. Ela vira uma bola de neve. Cara, pra mim, a solução da vergonha no mundo é você, tipo, jogar real. Você fala assim, eu estou nervoso. Eu travei aqui. Eu esqueci. Eu não sei falar isso. Quanto mais... Isso daí vale pra tudo, cara. Seja no live coding, seja quando você tá falando inglês. Eu não sei falar essa palavra. Eu não sei o que eu tô querendo dizer aqui agora. Você pode me ajudar? Quando você manda real pra pessoa, você não tá escondendo nada. E daí sua vergonha não existe, cara. Porque, tipo, a pessoa... Você não tá escondendo, fingindo que... sabe? Que você não sabe alguma coisa. Você só tá falando, olha, eu não sei. Você está sendo sincero, transparente. Daí a pessoa vai... Muito bom isso. A pessoa tem que ser muito cuzona pra chegar pra você e falar assim, cara, ó, você é um bosta, porque você não... Ele vai fazer isso que fez contigo. Ele vai te dar atenção, vai falar, pô, aqui, cara, vamos tentar fazer desse jeito. Cara, isso daí é muito importante. E só pra adicionar, cara, tem um outro preconceito, assim, principalmente pra galera que ainda não fez muita entrevista, que daí tem medo da entrevista, que eu até tinha isso no começo, depois que eu quebrei essa crença, que é o seguinte, parece que o cara que tá do outro lado ali, parece que ele tá querendo te derrubar, ele quer que você fale, é isso que a gente pensa no primeiro momento, só que é completamente errado, o cara tá ali querendo que você passe, ele tem uma vaga lá na empresa dele que ele tá precisando preencher, cara, ele não tá ali para te derrubar, ele tá ali para que você passe, ele não vai resolver para você, mas ele não é o teu inimigo naquele momento. E isso, para mim, cara, para passar, né, tinha passado do inglês, chegamos na entrevista técnica, para eu conseguir passar dessa etapa, cara, foi disruptivo. Foi virar a chave ali, entender que o cara que tá do outro lado não é meu inimigo, velho. Legal, ele, cara. Ele aliás, vai ser diretamente beneficiado com você passando. Exatamente. Tipo, na verdade, é o objetivo final dele, né? É o objetivo final dele. E, cara, complementando tudo que vocês disseram, eu tenho uma teoria de que quando o cu fecha, a mente abre, tá ligado? Então, cara, você tem que... Verdade. Cara, a melhor forma de você curar sei lá, uma coisa que você quer transpassar ali, que você não consegue, que você tem limitação, é se expondo a isso, cara. Então, quanto mais entrevistas você faz, mais você vai se acostumando com o processo e mais você vai ficando maleável ali. Então, você nunca vai ficar bom com uma coisa que você não é consistente, né? Então, entrevista é treino, cara, é teatro, né? Você saber... Tem várias partes da entrevista ali que você consegue... que sempre se repetem, né, ao longo das entrevistas. Então, tipo, fale mais sobre você. Tipo, você já tem que estar na língua ali o que você vai falar. Enfim, então... você vai vendo os padrões que você vai encontrar em cada uma das entrevistas e é isso que a gente falou, cara. Como não existe bala de prata, é se expor o máximo que você conseguir, fazer o máximo que conseguir e é isso aí, abrir a mente. Com certeza. Paulo, eu vou recorrer à nossa cola aqui, porque você tinha perguntado A gente tem uma cola, Fernando. Não sei se você percebeu que a gente está lendo aqui pro lado às vezes. Que são as principais perguntas que o nosso público faz pra gente. Tem um aspecto bastante importante que é sobre a cultura da empresa. Que às vezes as pessoas chegam e elas também... Eu vou confessar que, tipo, na empresa onde eu trabalho, tipo, acho que em empresas americanas em geral, existe, sei lá, algumas coisas que, para mim, são diferentes, sabe? Do ponto de vista social, de você lidar com as pessoas, porque
não é 100% um alienígena, um americano, mas também não é 100% igual ao brasileiro, sabe? Principalmente na empresa onde eu trabalho hoje, eu posso falar por esse ponto, eles dão bastante atenção por vários aspectos de qualidade de entrega e qualidade de processo que eu, pelo menos nas empresas que eu trabalhei até então no Brasil, eu não tinha observado, sabe? O quanto eles exigiam disso, etc e tal. Eu queria saber do seu lado, se você observou, assim, alguma coisa que te fez, que, assim, culturalmente foi diferente, né? Do ponto de vista americano, talvez, um aspecto assim. Cara, vale ressaltar que o que eu vou falar aqui é da empresa onde eu trabalho. Claro. Não quer dizer que todas as empresas vão ser assim. experiência pessoal, né? Exatamente. Não dá pra falar sabe? Por tudo. O que eu gosto muito, 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 e daí é um pouco daí generalizado, que eu gosto da cultura americana do work hard, play hard, sabe? Também gosto. Gosto muito, sabe? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de programar, então, para mim, isso é maravilhoso. E nesse caso, cara, ali nos Estados Unidos, pelo menos na empresa onde eu tô, eles prezam muito para produtividade, sabe? Então, já trabalhei em empresas, daí eu tô falando outras Estados Unidos e também como empresa brasileira, cara, que era muita reunião, sabe? Muito, eu não quero falar perda de tempo, mas, né, só quem já passou isso sente na pele, sabe? Cara, ali para os Estados Unidos, velho, a gente tem mais uma cultura completamente de entrega, não existe microgerenciamento, sabe? A pessoa não vai estar a cada 30 minutos perguntando o que você está fazendo, pelo menos onde eu tô. Existe uma cultura da confiança, sabe? Eles te dão espaço para você trabalhar, desde que você entregue, né? Existem, então, as sprints, existem as metas, e você tem que entregar. Essa é a ideia. Na minha empresa, nós fazemos uma daily de, sei lá, acho que a vez que mais durou foi 15 minutos. Normalmente não passa de 10. Um negócio assim, ó, rápido, para não perder tempo, sabe? E é isso o que eu mais gosto da cultura americana, cara. É completamente, assim, diferente do cenário brasileiro que eu tinha visto. A maioria aqui no Brasil, cara, é microgerenciamento, as dailies isso eu amo nos Estados Unidos, cara. Muito, velho. Muito, muito, muito. Legal, e eles prezam muito também pelo tempo de descanso. Muito. Caramba. Muito, muito, muito. Trabalhe hard e descanse hard. Exatamente, cara. No caso da minha empresa, tá? Existe esse conceito lá nos Estados Unidos que não existe no Brasil. Acho que eu nunca vi uma empresa no Brasil com isso. Que se chama o Unlimited Vacation. PTO, né? Então, a ideia é, cara, que eu não tenho um determinado tempo de férias. Eu tiro férias quando eu quero. Que sabe? Da hora, cara. Então, chupa funcionário público. Né? Cara, é uma ideia que, tipo, você literalmente, você tá precisando tirar um tempo? Tira. Sabe? Quer tirar uma quarta-feira do nada? Tira. Tá alinhado com o teu time? Você tá devendo coisa? Como é que tá essa relação? Né? Tudo isso existe o bom senso, e os Estados Unidos têm isso, pelo menos na empresa onde eu trabalho. Então isso é maravilhoso, cara. Sabe? Eu não tenho ali meus 30 dias de férias, e isso é bacana também falar, cara. Para os brasileiros que vão trabalhar para fora, existem diversos regimes e cada empresa assume um regime diferente. Vai ter empresa que vai te dar os feriados dos Estados Unidos, que é o meu caso. Vai ter empresa que te dá os feriados nacionais do Brasil, para você folgar. É o meu caso. É o meu caso. Olha. E, cara, não tem um melhor ou outro pior. Cada um tem os seus prós e contras, né? Então, por exemplo, no meu caso, cara, eu gosto bastante de folgar nos feriados dos Estados Unidos, porque se eu tenho que resolver coisas na rua, sabe? Tipo, eu tenho que ir no banco, tenho que ir no médico, eu posso ir no dia do feriado dos Estados Unidos, porque o Brasil tá trabalhando, saca? Tá tudo aí eu tô de folga. Exatamente, cara. Então, tudo é um toma lá da cá, é um jogo de pró e contra. Legal, cara. Então, a gente vai encaminhando agora para o final, e eu tenho duas perguntas que se conectam. A primeira é, o que você teria feito de diferente, assim, que você vê que você falou assim, cara,
eu errei, mano. Sei lá, eu acho que eu deveria ter procurado emprego antes, eu deveria ter feito alguma coisa de diferente. E a segunda pergunta é, se você fosse dar um conselho geral de alguma coisa que a gente não falou até agora, o que você falaria para quem busca um primeiro trampo gringo, assim? Que dicas gerais você daria pra galera aí que acompanha o Java na Gringa? Cara, vamos lá. Não estava preparado para essa, cara. Mas algo que eu faria diferente seria o seguinte. Eu precisei ter alguém próximo a mim para executar e, de fato, conseguir chegar lá para que eu acreditasse que fosse possível também. Sabe? Então, nesse ponto eu me arrependo, porque, cara, você não precisa esperar o teu colega conseguir para você conseguir também. Às vezes você pode ser esse colega que vai influenciar os teus colegas, tá ligado? Essa é a ideia. Verdade. Então, eu, pessoalmente, precisou, então, aquele meu mentor, que eu falei para vocês, lá o meu amigo de coração, conseguir para me mostrar que, caramba, é possível. Cara, dá pra gente morar no Brasil, trabalhar para os Estados Unidos e ganhar quase igual um juiz, cara. Sabe? Então, isso eu faria diferente, com certeza, cara. Que legal, cara. Hoje você tem... Eu tenho uma última pergunta. Eu acho que a gente pode fazer essa pergunta ser padrão para os próximos convidados. Pode soar meio pessoal, mas você fala o que você quiser. Você tem algum sonho hoje que toca a sua ambição de trabalhar forte e ir para cima dos seus sonhos, assim? Qual que é o que faz você acordar cedo, assim, e falar, pô, eu vou para frente, cara? Cara, vamos lá. Primeiro de tudo, eu amo o que eu faço. Sabe? Programação em geral, se você não gostar, meu querido, tu vai ser infeliz nessa área. Sabe? Se tu tá vindo só pelo dinheiro, esquece. Então, primeiro de tudo, eu acordo assim com aquele tesão de trabalhar porque eu gosto, cara. Tem seus dias ruins, claro, como tudo na vida vai ter. Mas, em geral, eu gosto muito do que eu faço. E em questão de sonhos, velho, tá? Aí, vamos... Enfim, é uma parada que eu sempre falo, mas não deixa de ser verdade, tá? E eu sempre falo nas entrevistas, então fica a dica para quem está assistindo aí. Cara, eu não tô só pelo dinheiro nessa área. Ganha muito bem, ganha. Só que o que eu acho que, de fato, a programação, também como a área de design, e as duas correlacionadas nesse ponto, cara, é que a gente toca vidas, mano. A gente toca vidas, a gente transforma vidas. E daí eu não estou falando da minha vida, não estou falando da vida do dono da empresa que está ganhando dinheiro. Eu estou falando das pessoas que usam os produtos que a gente desenvolve. Saca? E isso é o que mais me motiva, cara. Tanto que eu tenho projetos paralelos, que a gente pode deixar alguma próxima conversa, que eu fiz completamente sem fins lucrativos e rodam até hoje, sabe? E que melhorou a vida dessas pessoas, que elas conseguem, eu otimizei processos, eu, facilitei a vida das pessoas, cara, e é isso que mais me motiva, velho. Que bom, mano. Que legal, cara. Aí não tem preço mesmo. Muito massa. E é isso que as empresas buscam, um profissional que seja apaixonado pelo que faz, velho. Eu concordo contigo, acho que o Paulo concorda também, porque a gente vira e mexe, a gente fala assim para as pessoas que às vezes estão começando até, tem um portfólio, mas já consegue gerar valor para alguém, eu falo assim, cara, vai lá e gera valor para alguém, mano. Sabe? Trabalha para o empresário que tá precisando, às vezes, de sei lá, mano, um negocinho e mudar o site dele. Qualquer coisa que você conseguir gerar um valor para alguém, você gerou valor para alguém, sabe? Pro cara do tio da padaria, etc. Você consegue gerar o valor para essa pessoa e você já consegue colocar no seu portfólio, etc. Você já cria uma micro experiência ali, mesmo não tendo sido remunerado para isso. Então, muito bom o seu conselho, cara. Obrigado. Inclusive, Gabi, eu acompanho muito as postagens que vocês dois fazem no LinkedIn. Eu acho que vocês têm o tom de voz um pouquinho diferente. O Luan, ele é um cara um pouco mais agressivo aqui. Não. Cara, eu sou um maluco, ele é o agressivo. Barraqueiro. Eu sou barraqueiro. Isso, perfeito. O Gabi sempre termina as postagens com um beijo no coração, isso eu acho maravilhoso. Maravilhoso. Até cara, quando manda a galera pra merda. Então, assim, o meu conselho para quem tá assistindo esse vídeo, que seja no LinkedIn, no YouTube, não sei onde é que vocês vão postar, caso você não conheça um dos dois,
siga os dois nas redes, porque vocês dois falam exatamente como o negócio é, sem esconder, sem maquiar, sabe? Cara, é just business na maioria das vezes e é isso, velho. As postagens do Gabi, cara, é uma obra de arte cada uma delas, cara. Falando a realidade sempre. Eu tenho Então, uma teoria, parabéns, cara. tipo, eu queria ser poeta, né? Só que daí não deu, daí eu escrevo posts do LinkedIn. O Charlie Brown já falava que eu não sei fazer poesia, mas que se foda. Então. Exatamente, cara. E, cara, muito legal esse movimento que vocês estão fazendo do Job na Gringa, sensacional, tipo, abrir a cabeça da galera para esse mercado lá, para mostrar que é possível, para mostrar que é real. Eu tô aqui, eu sou prova disso, né? Eu sou um case de sucesso aí de vocês dois. Tenho muito a agradecer a vocês dois, muito obrigado. É transformador você trabalhar para fora, para os Estados Unidos, muda não só a sua cabeça, como muda a sua condição de vida. Então, cara, muito obrigado de coração, velho. Oxe, a gente que acredita, nossa, eu perdi até a palavra, a gente que agradece demais, cara, a gente fica sinceramente feliz e emocionado de ter pessoas como você e outras pessoas, se Deus quiser, virão, porque a gente faz justamente para isso, a gente faz pelo bem das pessoas que, como você, pode mudar a sua vida e mudar a vida das pessoas que você ama ao seu redor, sabe? Cara, isso daí não tem preço, sabe? Eu acho que essa daí é a melhor coisa que eu e o Paulo poderíamos trazer para as pessoas, sabe? E do fundo do meu coração, extremamente gratificante, cara, poder falar aqui contigo e ver isso acontecendo, cara. Porra, vale muito, cara. Vale mais que dinheiro, vale igual aquilo que a gente estava falando. É um sonho, sabe? É um negócio que é a finalidade pela qual a gente faz as coisas. Muito obrigado mesmo, cara, por trocar ideia com a gente. Verdade, cara. Você é a materialização do nosso sonho, cara. E eu acho que tudo começa no sonho, velho. Massa. Sabe por quê? Cara, o Job na Gringa era só uma ideia, tá ligado? E eu cheguei no Gabriel e eu falei assim, Gabriel, o processo é escalável, cara. E se a gente começar a, mano, levar todo mundo, todos os brasileiros e conseguirem emprego na gringa, cara? Imagina o tamanho do impacto que a gente não vai ter no país, cara. E aí o Gabriel comprou ideia, cara. Vai atrás de vocês, cara. E era só uma ideia, cara. Cara, era só a porra de uma ideia, cara. E agora você tá aqui, cara, materializado. Mano. Você trabalha numa empresa de verdade, cara. Você passou pelo processo por causa da ideia que eu e o Gabriel trabalhamos pra... Só pra lembrar, galera, o Fernando, ele é o primeiro, cara. Ele foi o primeiro, ele foi tipo o pivô do foguete da SpaceX, cara. Então agora vai ser foguete pra sempre. E tipo, já tem outros caras que também passaram e a gente quer falar também com eles. E cara, você que tá ouvindo aí, deu pra ouvir na conversa, né? Cara, é só possível, mano. É só possível, sabe? Você precisa investir tempo, esforço, coragem. E é possível, meu. Isso aí. O quanto você quer. O quanto exatamente, você quer, cara. E é importante que muitas pessoas pensam, eu vou tentar para ver se eu consigo, mas não é para ver se você consegue, é tentar até você conseguir, cara. Porque não é assim, você tem que ir melhorando e com consistência, com certeza... a galera que tá assistindo a gente vai conseguir, mano. A gente tá aqui para dar todo esse suporte e todo o nosso empenho para que mais pessoas tenham o sucesso que o Fernando conseguiu. Esse é o nosso grande objetivo com o Job na Gringa. E é sincero, cara. Muita gente chega na gente e acha que fala assim, cara, como que pode esses caras entregarem tudo assim de mão beijada? Esses caras vão vender curso pra gente, mano. Esses caras quer ganhar em cima de mim, mano. Não é possível. O que esses caras querem, mano? Não é possível que tipo, mas não, cara. A gente tá aqui na sinceridade mesmo, cara. A gente tá aqui porque a gente quer mudar a realidade do país e a gente sabe de onde a gente veio, tá ligado? Tipo, a gente veio de escola pública, de realidade merda no sentido financeiro, então a gente sabe que o Job na Gringa, que conseguiu um trabalho no exterior, muda a vida da água pro vinho, cara. Você ganha 30 contos e resolve sua vida, cara, todo mês. Então, a gente quer que mais pessoas consigam também. Com certeza. Então é isso, galera. Fernando, de novo, cara, eu não sei como agradecer. No futuro a gente vai vir de novo, que quando tiver, tipo, lá o 100º entrevistado, entrevistar você de novo. É verdade. Eu já tô no 15º emprego com o Job na Gringa, cara. Já vai